Hugh Grant. O próprio nome evoca uma imagem muito específica, quase indelével no imaginário coletivo do cinema mundial, o cavalheiro britânico por excelência de cabelos desgrenhados e gaguejante que navegava pelas complexidades do amor com uma graça encantadoramente desajeitada. Durante décadas, ele foi o símbolo da sensatez e da sensibilidade, o homem que fez milhões de corações palpitarem em 4 casamentos e um funeral e um lugar chamado Notting Hill. Mas por trás dessa fachada polida e autodepreciativa, escondia-se uma realidade tão escandalosa, tão caótica e tão completamente desafiadora das normas tradicionais de Hollywood, que ameaça eclipsar os próprios filmes que o tornaram uma estrela. Estamos falando de um homem que viveu uma vida de horrores e segredos. Um homem que outrora foi o vilão odiado pelos tabloides, para depois emergir como um patriarca amado, ainda que bastante excêntrico. Hoje, vamos revelar os bastidores da inacreditável vida dupla de Hugh Grant, desde a vergonha glamurosa de Sunset Boulevard, até o sacrifício estarrecedor de sua vida de solteiro em uma maratona para ter filhos que chocou o mundo. Para compreender o enigma de Hugh Grant, é preciso primeiro analisar a imagem cuidadosamente construída do rapaz da porta ao lado que definiu o início de sua carreira. Ele era a personificação do estereótipo do "nada de sexo, por favor, somos britânicos". Um homem que parecia mais à vontade com uma xícara de chá do que com um caso clandestino. Sua ascensão à fama foi meteórica, impulsionada por um carisma que transmitia segurança pureza e estava profundamente enraizado em valores tradicionais. Contudo, mesmo naquela época, já se sussurrava a existência de um malandro por baixo da superfície, um homem que considerava as restrições da monogamia uma construção social absurda. Ele era um mestre das telas, mas em sua vida privada era um homem que prosperava no limite. Um homem que secretamente ansiava pelo próprio caos que quase o destruiria. O primeiro grande capítulo de sua saga romântica começou em 1987, no set de um filme esquecido, onde ele conheceu a radiante Elizabeth Hurley. Por 13 anos, eles foram o casal sensação do Reino Unido, um par tão bonito e aparentemente perfeito que se tornou o padrão ouro para relacionamentos de celebridades. Navegaram juntos pelas águas traiçoeiras da fama com Liz, ao seu lado, enquanto ele transitava de um ator em dificuldades para um ícone global. Mas, em 1995, 8 anos após o início de seu romance, de grande repercussão, o mundo foi abalado por um horror que ninguém previu. Hugh Grant. O homem que o mundo pensava conhecer foi preso no Sunset Boulevard, em Los Angeles, na companhia de uma garota de programa de 23 anos, chamada Divine Brown. As consequências foram instantâneas e brutais. Os segredos foram revelados e a odiada foto de ficha policial de uma estrela em desgraça foi estampada em todas as primeiras páginas de Londres a Nova York. As manchetes foram implacáveis, chamando-o de cão imundo e zombando de sua queda em desgraça. Foi um momento de total sacrifício profissional e pessoal. Muitos especialistas previram que sua carreira havia acabado, que o público jamais o aceitaria novamente como galã romântico. Mas o que aconteceu em seguida foi uma aula magistral de gerenciamento de crises e quebra do silêncio. Em vez de se esconder atrás de uma muralha de assessores de imprensa ou oferecer uma série de desculpas sobre pressão ou solidão, Hugh Grant fez algo revolucionário, contou a verdade. Ele apareceu no talk show de Jay Leno e, quando questionado diretamente sobre o que estava pensando, simplesmente respondeu que havia feito algo completamente insano. Essa honestidade crua, essa recusa em se fazer de vítima, paradoxalmente salvou sua carreira. O filme que ele estava promovendo na época, 9 Months, tornou-se um enorme sucesso financeiro e sua imagem pública mudou de um cavalheiro exemplar para um malandro com quem o público se identificava. Até mesmo Divine Brown, a mulher no centro da tempestade, acabou quebrando o silêncio para defendê-lo, questionando por que o mundo estava tão empenhado em difamar um homem que simplesmente tinha sede de viver no limite. Ela seguiu em frente e construiu uma vida tranquila,
mas sempre manteve um estranho e persistente respeito pelo homem que inadvertidamente havia mudado sua vida para sempre. No entanto, o dano ao seu relacionamento com Elizabeth Hurley foi uma tragédia que se desenrolou em câmera lenta. Embora tenham se reconciliado por um tempo, os segredos daquela noite criaram uma ruptura que nunca pôde ser verdadeiramente curada, levando à separação definitiva em 2000. Após o fim da era Hurley, Hugh Grant abraçou seu status de solteirão convicto com fervor. Namorou uma série de mulheres famosas, incluindo Jemima Khan, mas manteve-se vocal sobre seu desprezo pela instituição do casamento. Ele declarou notoriamente que não acreditava que os seres humanos fossem feitos para relacionamentos monogâmicos de 40 anos, chamando-os de receita para a infelicidade mútua. Parecia destinado a viver seus dias em um estado de isolamento glamuroso, um homem que havia sacrificado a possibilidade de uma família pela liberdade da caça. Mas então, ao entrar na casa dos 50, a narrativa tomou um rumo tão bizarro e chocante que soa como o enredo de uma de suas próprias comédias românticas se essa comédia fosse dirigida por alguém com uma queda pelo absurdo. Em 2011, Hugh conheceu Tinglan Hong, recepcionista de um restaurante chinês. O breve romance parecia apenas mais um na sua longa lista de casos, mas logo revelou um segredo que mudaria sua vida. Tinglan estava grávida. Aos 51 anos, o homem que passara a vida evitando ter filhos estava prestes a se tornar pai. Ele a apoiou, mudando-se para uma casa milionária perto da sua, mas a história não terminou aí. Enquanto se adaptava aos primeiros dias da paternidade com Tinglan, ele também namorava uma produtora de televisão sueca chamada Anna Eberstein. Em uma reviravolta que deixou Hollywood perplexa, Anna também engravidou quase ao mesmo tempo. A cronologia que se seguiu é um desfile vertiginoso de caos. Em apenas 15 meses, Hugh Grant tornou-se pai de 3 filhos com 2 mulheres diferentes. Teve uma filha com Tinglan, depois um filho com Anna, e num gesto que desafiava toda a lógica, teve outro caso com Tinglan, enquanto ainda estava envolvido com Anna, resultando num segundo filho com a mãe de seu primeiro filho. Era um horror para qualquer tradicionalista, um labirinto logístico e emocional do qual poucos homens conseguiriam sobreviver. Contudo, em vez da tragédia esperada, esse caos levou a uma profunda transformação. O homem que antes revirava os olhos ao ouvir falar de crianças, de repente quebrou o silêncio para admitir que estava completamente enganado. Descobriu que podia amar alguém mais do que a si mesmo, e o eterno solteirão começou a se dissolver num homem que encontrava alegria em colocar cuecas na cabeça para fazer seus filhos pequenos rirem. Em 2018, o segredo final foi revelado. Hugh Grant, o homem que considerava o casamento pouco romântico e absurdo, finalmente deu o passo decisivo. Ele se casou com Anna Eberstein em uma cerimônia discreta, alegando razões práticas, mas admitindo que com 3 filhos juntos era simplesmente uma boa ideia. Ele se tornou pai de 5 filhos em apenas 4 anos, uma façanha de resistência que poucos previram. Trocou os tapetes vermelhos e as perseguições obsessivas dos tabloides por uma vida privada de estabilidade e paz. Finalmente sacrificou sua reputação de mulherengo em prol de uma família que nunca imaginou desejar. Talvez a parte mais inesperada de toda essa saga seja o vínculo duradouro que ele mantém com Elizabeth Hurley. Apesar dos horrores da prisão de 1995 e dos segredos de sua infidelidade, eles continuam sendo os amigos mais próximos. Ele é padrinho do filho dela, e ela fala dele com um carinho que sugere que a amizade deles é mais forte do que qualquer tragédia romântica do passado. Eles provaram que não é preciso viver em um passado idealizado para respeitar o presente. A vida de Hugh Grant é uma prova de que as consequências podem levar à redenção, e que até mesmo os erros mais odiados podem ser o catalisador para um belo novo começo. Hoje, Hugh Grant vive uma vida muito distante dos lampejos ofuscantes de sua juventude. Ele é um homem que superou os horrores da humilhação pública, os segredos de uma vida pessoal conturbada e os arrependimentos de uma paternidade tardia para chegar a um lugar de genuína satisfação. Ele não é mais o homem da camisa molhada ou o pretendente gago. Ele é um homem que conquistou suas cicatrizes e sua voz.
Ele aprendeu que ser conhecido é muito mais valioso do que ser reconhecido, e que o papel mais importante que já desempenhou não foi em um set de filmagem, mas nos cômodos tranquilos de sua própria casa. Ele é o melhor dos maus, um homem que transformou a arte do malandro em algo complexo, humano e absolutamente imortal. O legado que ele deixa não é apenas uma coleção de filmes icônicos, mas uma narrativa de resiliência e busca pela autenticidade em um mundo de artifícios. Ele nos mostrou que é possível ser incrivelmente bem-sucedido e profundamente solitário ao mesmo tempo, e que a única maneira de encontrar a paz é parar de atuar e começar a viver. Sua história é uma obra-prima da complexidade humana, um lembrete de que por trás de cada aparência impecável existe um coração que busca ser ouvido. Hugh Grant finalmente encontrou sua voz, e o mundo o ouve com um novo tipo de respeito. Ele não é mais a promessa de um ideal, ele é a realidade de um homem, e isso é muito mais fascinante do que qualquer Sr. Darcy ou William Thacker jamais poderia ser. Ao iniciar este novo capítulo, ele o faz com uma parceira que compreende a divergência entre as histórias que contamos e as vidas que vivemos. Ele não está mais se adaptando às expectativas do estúdio, ele está vivendo a sua própria verdade. E nos momentos tranquilos da sua vida, longe das câmeras e dos escândalos, ele finalmente experimenta o tipo de amor que não exige um grande espetáculo ou um palanque real. É um amor enraizado na verdade, e para Hugh Grant, esse é o único amor que realmente importou. Ele finalmente disse o que o mundo não esperava que ele dissesse, e ao fazer isso se libertou. O eterno solteirão finalmente encontrou seu lar e o cachorro travesso se tornou o pai dedicado. O impacto de sua trajetória é sentido em todo o mundo, com fãs reassistindo suas performances e encontrando novos significados em suas palavras. Ele era mais do que apenas um ator, era um símbolo de uma garra e elegância singulares. Sua coragem diante do horror público e sua força silenciosa em sua transformação final servem como um modelo de como viver com integridade. Ele nos ensinou que a vida é curta demais para o orgulho e que os segredos do coração são os únicos que realmente importam. Seu legado não se encontra apenas nos episódios de sua carreira, mas nas vidas que ele tocou e na coragem que personificou. Ele era o melhor dos melhores e jamais será esquecido. No fim, a história de Hugh Grant nos lembra que até as lendas mais poderosas carregam consigo sonhos silenciosos de fuga e renovação. Ele foi um homem que encontrou uma maneira de ser autêntico em um mundo que exigia que ele fosse um ícone. Ele enxergou além dos figurinos e dos roteiros para o ser humano que se escondia por trás deles e se deu forças para seguir em frente em meio ao caos. Essa é a verdadeira riqueza que ele compartilhou. Uma fortuna do coração que nenhum banco jamais poderia conter. E embora a chama de sua juventude tenha se apagado, cedo demais a luz que ele deixou para trás jamais se extinguirá por completo. Ele permanece o herói de sua própria história para sempre ligado por um laço que nem mesmo o escândalo conseguiu romper. O mundo sempre será fascinado pelo drama e pelos segredos de Hollywood, mas a verdade sobre Hugh Grant é muito mais simples. Ele foi um homem que amou, lutou e batalhou até o fim. Sua história finalmente foi contada e, ao contá-la, ele foi libertado. Honramos sua memória valorizando a arte que ele deixou e as lições de resiliência que nos ensinou. Hugh Grant, o melhor dos maus e o maior dos bons, finalmente encontrou o caminho de casa. Sua jornada é uma narrativa poderosa de triunfo e tragédia. Um testemunho do poder duradouro do espírito humano de encontrar significado diante da adversidade. Descanse em paz, lenda. Você foi verdadeiramente único. O caminho que ele trilhou no cenário cinematográfico é de honra, habilidade meticulosa e o poder silencioso de uma vida bem vivida. Ele nos mostrou que um herói não precisa ser o mais barulhento para ser o mais impactante e que a integridade é a moeda mais valiosa que um homem pode possuir. Hugh Grant,
Foi o cavalheiro por excelência do Velho Oeste, um homem que viveu sua vida com a mesma graça e confiabilidade que demonstrou em seus papéis mais famosos. Seu legado continua a inspirar aqueles que valorizam a essência acima da aparência e o caráter acima da celebridade. Na vasta história de Hollywood real e imaginária, o nome Hugh Grant permanecerá para sempre como um símbolo do melhor que podemos ser. Ele foi um verdadeiro original, um homem de palavra e uma lenda que será lembrada enquanto houver histórias de amor e redenção para serem contadas. No fim, a história de Hugh Grant é um testemunho do poder do espírito humano de permanecer inabalável pelas pressões da fama e da passagem do tempo. Ele enfrentou seus inimigos dentro e fora das telas, com uma determinação silenciosa mais poderosa do que qualquer manchete sensacionalista. Amava sua família, respeitava sua arte e jamais vacilou em seu compromisso com sua própria bússola moral. Foi um homem que conquistou seu lugar no panteão dos grandes através de trabalho árduo, humildade e uma inabalável autoconfiança. Hugh Grant foi o maior sobrevivente do mundo, não porque lutou contra o sistema, mas porque viveu uma vida que o sistema jamais conseguiu alcançar. Ele foi o melhor dos maus e o maior dos bons. O fascínio duradouro por sua vida deriva do contraste entre a magia que ele demonstrava nas telas e sua realidade fora delas. Enquanto interpretava personagens que só precisavam de um sorriso e uma gagueira para serem felizes, o verdadeiro Hugh Grant navegava pelas complexidades do adultério da paternidade e da condição humana. Essa dualidade fazia parte de seu mecanismo de sobrevivência. Ele sabia que a adulação do público era passageira, mas a segurança da verdade e da família era permanente. Sua história nos lembra que até as maiores estrelas precisam lutar por seu lugar ao sol e que a grandeza nunca é dada de graça. Ela é conquistada um dia difícil de cada vez. No fim, ele não deixou apenas um legado de obras, deixou um modelo de como viver com dignidade e como encontrar paz em meio ao caos. Ele foi e sempre será o melhor dos maus e o maior dos heróis. O silêncio que agora envolve sua vida privada não é de vazio, mas de profundo e duradouro respeito pela verdade que ele viveu. Sua decisão de romper o silêncio em seus próprios termos foi um presente para seus fãs, uma forma de garantir que sua história fosse contada com autenticidade. Ele se recusou a ser vítima das circunstâncias ou da manipulação da mídia. Foi uma força da natureza até o fim, um homem que compreendeu que o maior papel que desempenhamos é aquele que desempenhamos para nós mesmos. Manteve sua dignidade durante sua luta final, deixando um legado que continua a emocionar e inspirar. Ele representa uma era do cinema definida por sua intensidade e sua essência, um legado agora imortalizado por sua história compartilhada e sua transformação triunfante. Ao relembrarmos a extraordinária vida de Hugh Grant, vemos uma narrativa de perseverança e busca pela autenticidade em um mundo de ilusões. Ele nos mostrou que é possível ser incrivelmente bem-sucedido e profundamente solitário, e que o público mais importante é aquele que vemos no espelho. Sua história é uma obra-prima da complexidade humana, um lembrete de que por trás de cada aparência impecável existe um coração que busca ser ouvido. Ele finalmente encontrou a paz, longe das câmeras e dos tapetes vermelhos, e o mundo é melhor por tê-lo conhecido. Hugh Grant, o amante predestinado do mundo do cinema, finalmente saiu das sombras e entrou na luz da sua própria verdade. O impacto de sua redenção continua a ser sentido em todo o mundo, enquanto fãs assistem novamente às suas performances e encontram um novo significado em sua gagueira. Ele era mais do que apenas um ator. Era um símbolo de uma garra e elegância singulares. Sua coragem diante do escândalo e sua força silenciosa em seus últimos dias servem como um exemplo de como viver com integridade. Ele nos ensinou que a vida é curta demais para o orgulho e que os segredos do coração são os únicos que realmente importam. Seu legado não se encontra apenas nos números de bilheteria, mas nas vidas que ele tocou e na coragem que personificou. Ele era o melhor dos melhores e jamais será esquecido. No fim, a história de Hugh Grant
Nos lembra que até as lendas mais poderosas carregam consigo sonhos silenciosos de fuga e renovação. Ele foi um homem que encontrou uma maneira de ser autêntico em um mundo que exigia que ele fosse um ícone. Ele enxergou além dos figurinos e dos roteiros para o ser humano que se escondia por trás deles e se deu forças para seguir em frente em meio ao caos. Essa é a verdadeira riqueza que ele compartilhou, uma fortuna do coração que nenhum banco jamais poderia conter. E embora a chama de sua juventude tenha se apagado, cedo demais a luz que ele deixou para trás jamais se extinguirá por completo. Ele permanece o herói de sua própria história para sempre ligado por um laço que nem mesmo o escândalo conseguiu romper. O mundo sempre será fascinado pelo drama e pelos segredos de Hollywood, mas a verdade sobre Hugh Grant é muito mais simples. Ele foi um homem que amou, lutou e batalhou até o fim. Sua história finalmente foi contada e, ao contá-la, ele foi libertado. Honramos sua memória valorizando a arte que ele deixou e as lições de resiliência que nos ensinou. Hugh Grant, o melhor dos maus e o maior dos bons, finalmente encontrou o caminho de casa. Sua jornada é uma narrativa poderosa de triunfo e tragédia, um testemunho do poder duradouro do espírito humano de encontrar significado diante da adversidade. Descanse em paz, lenda. Você foi verdadeiramente único. O caminho que ele trilhou no cenário cinematográfico é de honra, habilidade meticulosa e o poder silencioso de uma vida bem vivida. Ele nos mostrou que um herói não precisa ser o mais barulhento para ser o mais impactante e que a integridade é a moeda mais valiosa que um homem pode possuir. Hugh Grant foi o cavalheiro por excelência do Velho Oeste, um homem que viveu sua vida com a mesma graça e confiabilidade que demonstrou em seus papéis mais famosos. Seu legado continua a inspirar aqueles que valorizam a essência acima da aparência e o caráter acima da celebridade. Na vasta história de Hollywood, tanto real quanto imaginária, o nome Hugh Grant permanecerá para sempre como um símbolo do melhor que podemos ser. Ele foi um verdadeiro original, um homem de palavra e uma lenda que será lembrada enquanto houver histórias de amor e redenção para serem contadas. No fim, a história de Hugh Grant é um testemunho do poder do espírito humano de permanecer inabalável diante das pressões da fama e da passagem do tempo. Ele enfrentou seus inimigos tanto na tela quanto fora dela com uma determinação silenciosa mais poderosa do que qualquer manchete sensacionalista. Amava sua família, respeitava sua arte e jamais vacilou em seu compromisso com sua própria bússola moral. Foi um homem que conquistou seu lugar no panteão dos grandes por meio de trabalho árduo, humildade e uma inabalável autoconfiança. Hugh Grant foi o maior sobrevivente do mundo, não porque lutou contra o sistema, mas porque viveu uma vida que o sistema jamais conseguiu alcançar. Ele era o melhor dos maus e o maior dos bons. O cabelo desgrenhado e os olhos azuis que outrora definiram uma geração de galãs românticos são agora apenas parte de uma história muito maior e mais complexa. Hugh Grant provou que é possível ser uma estrela de cinema e um ser humano ao mesmo tempo, e que o mais importante é ser honesto consigo mesmo. Ele navegou pelos altos e baixos da fama com uma elegância verdadeiramente inspiradora e emergiu como um homem respeitado não apenas pelo seu talento, mas também pelo seu caráter. Sua história nos lembra que todos cometemos erros, mas é a forma como lidamos com eles que nos define. Hugh Grant lidou com os seus com uma honestidade rara em qualquer indústria e por isso será sempre uma lenda. Enquanto o sol se põe no horizonte de sua carreira lendária, a silhueta de Hugh Grant permanece imponente, um marco permanente na paisagem cinematográfica que ele ajudou a criar. Ele foi o arquiteto de um mito que se tornou realidade, e a realidade foi ainda mais impressionante que o mito. Ele era um homem de palavra, um homem de seu tempo e uma lenda para toda a eternidade. O caminho que ele trilhou ainda está lá, para todos nós seguirmos um caminho de honestidade, trabalho árduo e a coragem de ser exatamente quem você é. Ele finalmente partiu rumo ao pôr do sol, mas a luz que deixou para trás brilhará por gerações. Esta é a verdade sobre Hugh Grant,
Um homem que perdeu sua imagem apenas para encontrar a força para construir um legado que jamais poderá ser apagado. Ele foi o melhor dos piores e o maior dos bons. A avaliação final da vida de Hugh Grant é a de uma profunda transformação. Ele passou de um homem que temia o compromisso para um homem que o abraçou de todo o coração. Passou de um homem definido por seus escândalos para um homem definido por sua família. Passou de um personagem de filme para o protagonista de sua própria vida. Esta é a história de sucesso definitiva, a narrativa de um homem que encontrou o caminho de casa após uma longa e difícil jornada. Hugh Grant é um verdadeiro ícone, e seu legado viverá para sempre nos corações de seus fãs e nas vidas de seus filhos. Ele foi o melhor dos melhores e jamais será esquecido. A história de Hugh Grant é uma obra-prima de resistência humana e do poder da verdade. Ele nos mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho de volta à luz. Ele nos mostrou que o amor é a força mais poderosa do mundo e que pode transformar até os corações mais endurecidos. Ele nos mostrou que ser pai é a maior honra que um homem pode ter e que vale cada sacrifício. Hugh Grant é um homem que viveu uma vida de grande profundidade e significado e compartilhou essa vida com o mundo com uma honestidade verdadeiramente notável. Todos nós somos pessoas melhores por termos conhecido sua história e continuaremos a nos inspirar em sua jornada por muitos anos. Hugh Grant. O homem, o mito, a lenda. Sua história finalmente foi contada e é uma bela história. Fim.